Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é o Cores da Cris. Hoje é um vídeo azul aqui no meu canal, um vídeo de pintura, e eu vou mostrar o Bauer Malerai em tecido, o novo Bauer Malerai, né? Eu me permiti nomear essa técnica de pintura decorativa que eu venho fazendo como o novo Bauer Malerai, porque eu peguei toda a ideia da pincelada tradicional da pintura Bauer alemã, floral, né, bem típica, e com riscos novos, desenhos mais modernos e cores também mais, enfim, mais adequadas, né, o nosso gosto atual. Eu fiz o novo Bauer que eu tenho mostrado aqui no meu canal, já fiz vários vídeos pintando em madeira. E hoje eu vou pintar em tecido, porque eu fiz uma experiência, né, pintei um avental que vocês estão vendo aí a imagem, e ficou muito legal. É um avental de jeans reaproveitado, né, feito de calças jeans costuradas, não fui eu que costurei, mas eu achei o modelo bem bacana e resolvi então pegar exatamente o mesmo risco que eu tinha feito na madeira e adaptar para o tecido. Naturalmente, se a gente vai pintar em tecido, a gente vai usar tintas para tecido, tá? Muda o tipo de tinta, muda um pouco o jeito de fazer a pincelada, mas eu procurei ser o mais fiel possível, né? A pintura feita na madeira, feita no tecido. E o passo a passo é o que eu vou mostrar hoje para vocês. Eu vou fazer o passo a passo nessa bolsa, tá? É uma bolsa de jeans, uma sacola. E eu já coloquei aqui dentro, aqui por dentro, uma placa de madeira, ela tá com cola permanente. Isso é muito importante porque a cola, ó, ela não gruda no tecido, mas ela fixa o tecido numa posição firme, de forma que ele não vá se movimentar durante a pintura. Sempre que eu trabalho com pintura em tecido, eu uso essa placa embaixo, pode ser uma madeira, como eu usei um Eucatex, ou um papelão grosso, tá? E eu já fiz o contorno aqui do desenho, né, no tecido, e vou dar uma dica para vocês, tá? O desenho, o risco, né, normalmente eu faço em papel vegetal. Quando você for aplicar no tecido, você vai perceber que é mais difícil usar carbono no tecido. Por quê? Como o tecido é molinho e ele vai afundando conforme a gente risca, acaba que o risco não passa fácil para o tecido. O jeito melhor que eu encontrei foi aplicar giz, tá? Ou giz de costura ou giz branco comum, no verso do desenho, e aí sim marcar com uma ponteira. E fiz um desenho para o peito do avental, né, maior, mais completo, e um desenho menorzinho para colocar nos bolsos do avental. E eu vou fazer o passo a passo com esse pequeno desenho na parte de trás da bolsa, porque depois na frente eu vou fazer o desenho maior, mas para o passo a passo eu preparei aqui. A dica principal que eu tenho para passar para vocês é que para pintar no tecido, né, depois de passar o risco, é fundamental você fazer um fundo de tinta branca, tinta para tecido branca. Então depois que eu passei o risco para o tecido, eu já preenchi com a tinta para tecidos branca e já deixei seca aqui para a gente poder passar para a pintura final mesmo. É muito importante fazer isso. Por quê? Porque o tecido ele absorve a tinta mais do que uma superfície como a madeira, né, por exemplo. Se você não aplicar um fundo da tinta, toda a tinta que você colocar aqui, o tecido vai absorver demais. E aí a cor final, né, o acabamento não vai ficar legal, ele vai ficar bem esmaecido. Para evitar então que isso aconteça, a gente aplica uma ou duas demãos de tinta para tecido. Eu apliquei duas nesse tipo de jeans. Você tem que experimentar o tipo de tecido que você está usando. Importante que seja sempre um tecido de algodão ou misto, mas que tenha mais algodão do que elastano ou lycra ou outros componentes, tá? Porque se for um tecido totalmente sintético, a tinta não vai fixar. Então, dependendo do tipo de tecido, ele vai absorver essa tinta branca e vai formar uma película lá, uma base. E é em cima dessa base que a gente vai pintar. Eu uso para pintar o fundo da pintura em tecido, eu gosto de pincel esse daqui de cabo azul, da Tigre. Ele tem cerdas sintéticas e eu uso o chanfrado. Pinte primeiro as folhas, depois a flor que está por baixo e por último a flor que está por cima. Porque essa camada inicial de tinta forma um certo relevo e a gente vai pintar em cima dela. Então vamos lá passar para o passo a passo.
Bom, eu vou começar a pintura pelas folhas fazendo o fundo. É o básico, né, que a gente faz sempre, mesmo na madeira, é a ideia da pintura. Então, eu vou com o pincel chanfrado, esse é o número 8. Eu vou preencher o fundo. As folhas aqui tem duas cores diferentes, 2 tons de verde. Então, eu vou preencher primeiro um tom e depois o outro. Observe como o fundo tá branco, olha como o verde já fica exatamente o tom, né, a cor que a gente espera. Se fosse direto no jeans, não ficaria dessa forma. Bom, eu vou deixar secar um pouco essa primeira demão para vir com um tom um pouco diferente por cima e aproveito para falar que eu trabalho com a tinta sem diluir. Tinta para tecido, assim como ela vem no frasco, é a que eu vou aplicar aqui. Aqui eu usei um verde folha e agora com um tom maçã verde, que é um pouco mais luminoso, mais amarelado, eu vou passar essa cor por cima do fundo que já está seco, tá? Eu estou usando o mesmo pincel chanfrado, e esse tom mais claro vai deixar a folha mais luminosa, vai dar uma leve sombreada na folha. E vou fazer o mesmo na outra folha com outro tom. Então eu sempre trabalho um tom diferente em cima do outro, porque isso vai dar um volume para a pintura. Vai criar uma ideia de volume e é mais fácil fazer dessa forma do que colocando os 2 tons no pincel de uma vez só. Eu viro o trabalho para deixar sempre numa posição confortável para minha pintura, tá? Sempre de fora para dentro. É mais confortável pintar dessa forma. Esses 2 botões eu vou passar um amarelinho bem clarinho de fundo. A tinta para tecido, ela tem uma consistência bem diferente do acrílico decorativo. Ela parece um gel, ela é mais cremosa, tá? E portanto a gente pode aplicar até dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Às vezes está em excesso, eu passo de um para o outro, não vai ficar com marca, não vai ficar riscado, nada. Esse botão eu vou pintar com azul bebê, que é um azul bem clarinho, o fundo. Por enquanto eu estou fazendo, né, os fundos como eu fiz com as folhinhas. Agora que já secou, eu vou marcar mais o botão, vou dar volume com o branco, com a cor branca mesmo. Vou virar aqui, ficar mais fácil. Em cima do amarelo, eu vou pincelar o branco. Eu vou pintar as flores agora, eu vou passar um tom de rosa. Então, primeiro eu vou fazer o fundo das flores, assim como eu fiz para as folhas. Bom, depois de pintar fundo só das flores, agora sim eu vou fazer, vou pintar cada cor, né, dando volume para as pétalas e criando mesmo o motivo como ele é. Então, em cima do rosa bem clarinho, eu vou usar um rosa ciclame, que é um tom médio. Vou clarear a parte de baixo com branco e vou escurecer um pouquinho com fúcsia em cima, que é uma cor, um rosa um pouco mais forte. Então, nesse caso, primeiro eu faço... a gente vai trabalhando as cores pela ordem mesmo, todas as pétalas com a mesma cor. Claro que no tecido, o jeito de trabalhar as tintas é um pouco diferente do que eu faria na madeira, né? Vocês podem acompanhar nos meus vídeos de Bauer aqui na madeira, vocês vão ver que as pinceladas, primeira característica é usar sempre pincel redondo. Aqui, no caso do tecido, o pincel chanfrado, ele corre melhor, tá? Eu vou usar o redondo só para a parte final mesmo das pinceladas. Então, essas são as adaptações que eu fiz na técnica para poder pintar o tecido, tá? Mas o resultado final ele fica bem parecido com o original. Aí agora, enquanto a tinta ainda tá úmida, tá? Eu não vou esperar secar, eu já vou trabalhar com as cores que vão clarear e escurecer.
E um pincelzinho, ó, redondo, tá? Fininho aqui. Esse eu não sei nem que número é mais, tão antigo que é, mas tem que ser um pincel menorzinho. E aí eu vou puxar essa tinta mais clarinha, ó, do miolo, né, da flor, que é o centro, em direção à ponta. E vou fazer isso pétala por pétala. Vocês estão vendo que a tinta de baixo tá úmida, por isso que tá correndo bem, tá? Não pode deixar secar nessa hora, senão fica difícil até pra tinta correr e misturar legal, senão fica feio, fica uma pintura pesada. E aí, ó, passei o claro, antes de secar, eu já venho com o tom escuro, que é um rosa mais transparente. Só. E nesse caso, ó, agora a tinta pode ser levemente diluída com água, levemente, só para ela correr melhor, porque o pincel ele é mais fininho. Quando eu falo diluir, é molhar a ponta do pincel e umedecer a tinta. Bom, agora para essa flor eu vou fazer só o miolo, vou usar um tom mais amarronzado. Aí posso pegar um outro pincelzinho redondo. Ó, vocês estão vendo que eu estou trabalhando com a tinta bem consistente, como é a tinta para tecido. E vou passar para outra flor. Vou fazer a mesma coisa, só mudando as cores. Começar com as pétalas mais claras, usando esse salmão com um pouquinho de branco. E aos poucos eu vou acrescentar o vermelho coral, que é um vermelho bem mais clarinho. Depois de fazer as pétalas, né, com tons diferentes, mais claros até o mais escuro, eu vou pegar o mesmo pincel redondo que eu usei na outra flor e vou fazer com a cor coral umas pinceladas, só que agora ao contrário, ó, puxando da ponta para o centro, só na parte mais próxima do centro da flor, onde vai ser o miolinho depois. Nessa hora é bom diluir levemente a tinta. De novo, lembrando que tinta para tecido não pode ser líquida. E esse miolo ainda a gente vai passar mais uma vez, como eu fiz nesse outro aqui. Agora que já secou, né, a pintura principal, eu vou detalhar, vou fazer contornos, vou fazer filetes e elementos que vão definir melhor as folhas, as flores e os botões. Agora com o tom mais claro dessa flor, essa flor mais rosadinha, e o pincelzinho para filetes, eu vou meio que contornar a pétala. Isso também vai dar uma ideia de volume melhor para o motivo. O fundo já está seco, então eu posso trabalhar agora com o pincel redondo, a tinta um pouquinho mais fluida. Essa outra flor aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que com o tom um pouco mais escuro na ponta e mais claro na base. Bom, depois que o motivo já estiver bem terminadinho, faltam só os detalhes, né? Que são esses filetes que compõem os elementos, né? E os detalhes dos miolinhos das flores, que eu costumo fazer com o pinta-bolinhas, né? Nesse caso, é bom que a tinta esteja um pouquinho mais fluida também, mais diluída. Essa aqui é uma única bolinha maior no meio. E para essa outra flor, eu vou usar uma bolinha um pouco menor. E são várias com a cor mais clarinha, contornando o miolo mais escuro. E agora faltam só os filetes, que eu vou usar um pincel liner, que é um pincel bem fininho, e vou fazer um verde bem clarinho. Vou misturar um pouquinho de amarelo, fazer um verdinho
mais clarinho, mais luminoso. E aí eu vou correr do tecido meio que aleatoriamente. Aí aqui você também trabalha com a tinta um pouco mais fluida. E normalmente esses elementos a gente não desenha antes, a gente vai colocar no motivo conforme a gente termina a composição, né? Por isso eles não estão no projeto original. Mas é legal porque compõe bem os motivos florais. Isso, então, tá terminada a pintura, ó, ficou assim. Esse foi um detalhe, né? Eu vou pintar depois a bolsa, a parte da frente, o motivo grande, mas aqui para mostrar o passo a passo. E eu fui acelerando a secagem com o secador de cabelos, mas como eu falei, o ideal é deixar a tinta para tecido secar no tempo normal dela, que é normalmente, em geral, meia hora, 1 hora entre cada etapa, tá? E o resultado final, então, fica super bacana. Realmente a pintura desse novo Bauer no tecido ficou muito... Eu gostei bastante do resultado. Eu acho que fica bem... É um motivo mais moderno, né? Mais atual e ao mesmo tempo é um tipo de pintura bastante acessível, bem fácil de fazer. É só a gente ir respeitando as etapas. E dá para reproduzir perfeitamente o que se faz na madeira aqui no tecido, né? Como eu falei, usando o material adequado, a tinta certa e o pincel correto. E é isso, eu gostei bastante do resultado. O Bauer é uma pintura que me encanta de qualquer jeito, né? E muito bom, então, poder compartilhar o Bauer em tecido, o novo Bauer Malerai na pintura em tecido. E vou trazer outros projetos mais pra frente, porque aqui no meu canal Cores da Cris, toda semana tem um vídeo novo. Pode ser uma conversa, uma dica ou um passo a passo como esse. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e inscreva-se no meu canal, assim você vai poder acompanhar sempre todas as novas postagens aqui e no meu blog também, que está aí na descrição desse vídeo. Então, muito obrigada e até o próximo.